4 e ela fala sobre uma pesquisa que apontou que a avaliação positiva de Lula recuou com apenas 5 meses de governo. O índice de aprovação do presidente da República caiu de 41% para 37%. Os dados foram divulgados no fim de semana e indicam que o petista vem perdendo fôlego na aprovação de sua gestão. O levantamento foi feito pelo IPEC, que é o Instituto em Pesquisa e Consultoria Estratégica, o ex-IBOP, conhecido por muita gente. Conforme os números, o percentual de avaliações positivas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva recuou de 41% para 37% ao longo dos 5 primeiros meses de mandato. Nesse mesmo período, a rejeição do chefe do Palácio do Planalto subiu de 24% para 28%. A pesquisa apontou que 53% dos brasileiros aprovam a gestão petista, mas que 40% desaprovam. Outros 7% não souberam responder à pergunta. O estudo do IPEC ressalta que na região Nordeste, onde é o principal reduto eleitoral de Lula, a taxa de aprovação do governo caiu de 55% para 45% ao longo desses 5 primeiros meses de 2023. A rejeição à administração federal também cresceu entre os mais pobres. Em Brasil, o petista era aprovado por 53% dos entrevistados desse grupo social e agora esse índice caiu para 43%. O levantamento ainda indicou que Lula tem mais força em cidades de até 50 mil habitantes e que sua avaliação piora conforme a população vai crescendo. Nos municípios pequenos, 41% dos entrevistados avaliam a atual gestão como ótima ou boa. Já naqueles com mais de 500 mil habitantes, o número cai para 33%. O Instituto IPEC entrevistou presencialmente 2 mil brasileiros acima de 16 anos de idade entre os dias 1º e 5 de junho, em 127 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança em 95%. A gente lembra que, na semana passada, uma outra pesquisa já havia apontado que a aprovação do governo Lula era menor do que a desaprovação em 4 de 10 das capitais brasileiras e a maior rejeição ao petista foi registrada em Curitiba. É isso, é o IPEC, né, gente? O IPEC falou que o Lula ia ser eleito no primeiro turno, né, com 14 pontos. Eu lembro daquela pesquisa na véspera do primeiro turno, depois... teve que se explicar ali, porque o número estava errado, evidentemente, e o próprio IPEC, que é um instituto lulista. O IPEC é um instituto lulista. Não dá, adianta eles dizer que não. Eles vão te vender uma história aí, que somos imparciais. Mentira, erraram todas e sempre a favor de cara de esquerda. Pode pegar todos os números do IPEC. Sempre eles erram a favor da esquerda. É impressionante. Nunca erram a favor de um candidato liberal ou conservador. É sempre a favor da esquerda. Mas se o IPEC está dizendo, Pedroso, que o Lula caiu no índice de aprovação de 41% para 37% e mais, você veja, na maior área eleitoral dele, que é o Nordeste, ele caiu 10 pontos. É muita coisa. A picanha não chegou e o número apareceu. Perfeita a sua análise, perfeito. Eu tomei o cuidado de fazer uma análise detalhada ali da pesquisa do IPEC para tentar entender justamente esse movimento. E quando eu percebi que a maior queda na expectativa em relação à economia se deu lá no Nordeste, Mark, e você tinha lá, olha, quase 70%, quando eles fizeram a pesquisa ali no início do ano, apontava uma expectativa de melhora na economia, se correlacionou que eles estavam acreditando naquelas promessas da picanha, do chopp, ou sendo menos impactante com essas promessas mais caricatas que ele fez, mas que de fato você teria um acréscimo no Bolsa Família, você teria um acréscimo no salário mínimo, ou seja, as condições materiais de vida, você teria ali um avanço, o que não aconteceu. Então essa camada mais pobre, elas perceberam o seguinte: você teve reoneração do combustível, você não conseguiu ali conter a inflação, ou seja, os alimentos que afetam mais essa faixa da população têm continuado a subir. Então, na prática, eles falam assim, peraí, nós somos enganados. Então, por isso que você teve uma degradação. Então, esse patrimônio eleitoral que o Lula tinha ali no Norte, Nordeste, ele está caindo, e está caindo rápido. Então, a gente pode esperar outras medidas populistas no decorrer do próximo ano, tentando recuperar isso. Eu conversei com uma fonte, falando a respeito das pesquisas da semana passada, que trataram das capitais, acendeu um alerta ali na Secretaria de Comunicação do Governo Federal. Ali a turma do Paulo Pimenta ficou em polvorosa. Eles estão tentando imaginar o que eles podem fazer para atingir essa população, mas resolver o problema de fato eles não têm conseguido. Você chamou a atenção para o caso do IPEC. Eles falaram que o Bolsonaro teria 36 pontos naquela ida para o segundo turno. O Bolsonaro teve 43 pontos alguma coisa. Então assim, eles erram muito na amostragem. Se o cenário apresentado nesse momento é de uma queda desse tamanho, a gente pode projetar sim que a queda é maior. E ela começa a se alastrar principalmente agora nas maiores cidades. Ou seja, não está fácil para quem ganhou uma eleição tão apertada.
essa diferença aí, Pedro, do que me corrija se eu errado, 7 milhões de votos mais ou menos, Chega perto o disso. Rio de Janeiro, que é um dos maiores colégios eleitorais do país. Então, não é um erro qualquer. Não é aqui, ó, eu errei na margem. Pelo amor de Deus. Não, tá muito longe da margem. Rapaz, isso não é margem nem do Rio Amazonas, tá? Porque, assim, é muito erro, tá? É muito erro. Você, mesmo se você fizer a correção ali, entender uma coisa ou outra, forçar a amizade, você não consegue justificar. Tem ali um problema técnico muito grave. Inclusive, talvez, uma tendência ali do Instituto, né? Nos Estados Unidos, eles chamam de house effects, né? A característica ali da casa que faz a pesquisa. Você já começa, inclusive, quando você faz modelos de estatística, eu uso esses modelos, você fala, olha, essa casa aqui é tendenciosa para tal lado. Então, quando ele coloca a pesquisa, você já dá um desconto. Então, é isso que acontece com o IPEC. É isso, mas e tá tudo certo também. Mas o importante é eles assumirem isso. Ó, nós somos uma casa de esquerda, né? Tem lá o Vox Populi, por exemplo, que é de um homem de esquerda, lá de Minas Gerais. E tá tudo certo. A gente olha pro Vox Populi, até analisa o dado, mas sabe, ó, eles aqui, quando o bico aponta, é porque eles dão uma forçada pro lado de cá. O Instituto Y é mais para cá, tá bom, mas faz uma ponderação, inclusive existem esses estudos de ponderação de institutos diferentes. Mas o ruim é ser hipócrita. O ruim é falar, somos imparcial quando não são. Quando você assume o lado que você tem, tá tudo certo, vamos em frente. Quem não quiser não consome, né, Pedroso? Não compra. Quem quiser pondera, quem quiser acreditar veementemente acredita. E assim a gente toca o barco. O que não der para mentir. O que me pega é a mentira.